Olá, gente! Na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre as propriedades periódicas. São algumas características que vão se repetindo durante a tabela periódica e que a gente consegue prever algumas características daquele átomo conforme a posição dele na tabela periódica, seja no grupo, no período. E as quatro mais importantes são essas daqui: o raio atômico, a energia de ionização, a afinidade eletrônica e a eletronegatividade. Tem outras propriedades que vão se repetindo, que tem uma tendência dentro da tabela periódica, porém são essas quatro que a gente vai estar focando por ser as quatro principais para o nosso entendimento futuro aí de alguns outros conteúdos da química, principalmente quando se fala em ligação química. Então vamos dar uma olhada aqui primeiramente no raio atômico. O que seria um raio? Na matemática, o raio ele vai ser a metade do diâmetro aí de uma esfera. Na química, a gente também vai ter essa ideia de raio. A gente vai imaginar o átomo como sendo uma esfera e a gente vai calcular o diâmetro dessa esfera quando eles estiverem ligados, né? A gente não vai fazer a medição apenas de um átomo, a gente vai fazer a medição de dois átomos iguais, e aí a medição entre os dois núcleos a gente vai dar o nome de diâmetro. Esse diâmetro, dividindo ele em dois, você vai ter o que a gente chama de raio. Então, o raio seria essa medição do núcleo até o finalzinho aqui da eletrosfera. Eu mostrei para vocês o seguinte, que na tabela periódica vocês têm os períodos, né? Então aqui você tem o período 1, período 2, período 3, 4, 5, 6 e 7. Esses períodos, eles vão simbolizar o número de camadas que você tem na eletrosfera. Por exemplo, tanto o H, o hidrogênio, quanto o hélio, eles estão aqui no primeiro período. Isso quer dizer o seguinte, que na forma do átomo dele, você tem um núcleo e você vai ter uma camada apenas na eletrosfera. Todos os elementos que estiverem aqui no período 5 vão ter 5 camadas ao redor dele. Então é natural que o tamanho do átomo vá crescendo conforme você aumente aí o número de camadas ao redor do núcleo, na eletrosfera. E aí você vai poder comparar, dentro do mesmo grupo, os elementos que estão abaixo têm um raio maior do que os elementos que estão acima. Então, o tamanho do átomo vai crescendo conforme aqui o número de camadas que ele vai possuir. Isso a gente viu no grupo. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, que no grupo, o raio atômico aumenta de cima para baixo, porque há um aumento de número de camadas ocupadas por elétrons. Os átomos que estão à esquerda, eles possuem uma quantidade de prótons menor. Você vê que o número atômico vai aumentando da esquerda para a direita, né? Então, a contagem é desse jeito. Então, o núcleo, por exemplo, um núcleo que tenha 11 prótons e outro núcleo que tenha 20 prótons. Qual desses núcleos você acha que é mais forte? Porque aqui é positivo, certo? Então, esse núcleo ele vai atrair os elétrons. Qual desses dois átomos você acha que tem um núcleo mais forte? Seria o átomo que tem 20 prótons no núcleo, correto? Porque 20 prótons vai ter uma força maior para atrair esses elétrons. Sendo assim, quando ele tem essa força para atrair, ele acaba encolhendo aí a eletrosfera, por estar trazendo esses elétrons para mais próximos. Então, é natural que esses elementos, no mesmo período, que possuem um número de próton menor, tenham uma força de atração também menor. E isso faz com que o átomo possua um tamanho específico. Se você aumentar a quantidade de prótons, esse núcleo vai puxar os elétrons e acaba que o raio fica menor. Então, o tamanho do raio desses átomos do lado direito é menor do que quem está do lado esquerdo. Então, o tamanho do átomo ele vai crescendo da direita para a esquerda no mesmo período. Tá? Então, você vai ter aqui, ó, num período, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda, porque para um mesmo número de camadas ocupadas, os elementos situados à esquerda possuem uma carga nuclear menor. Então, essa carga nuclear menor é justamente a força que esse núcleo
consegue trazer os seus elétrons. Se ele tem uma força baixa, então esse raio não vai ficar menor. Se ele tiver uma carga nuclear maior, aí sim ele consegue puxar os elétrons da eletrosfera e acaba que o átomo fica um pouco menor.